Neste painel, nós vamos explorar como os destinos turísticos podem adotar estratégias que protejam suas fontes de inspiração e experiência, ao mesmo tempo em que buscam um desenvolvimento sustentável. O turismo é uma ferramenta poderosa para fomentar a economia local, mas é fundamental que esse crescimento aconteça de forma responsável, respeitando os recursos naturais e culturais que tornam cada destino único. A conversa abordará a importância de integrar práticas sustentáveis na gestão turística, incluindo a preservação ambiental e o respeito às comunidades locais. A preservação das tradições culturais, juntamente com a proteção dos ecossistemas, deve ser vista como uma prioridade, garantindo que os destinos possam continuar a inspirar futuras gerações de turistas e moradores. Além disso, vamos discutir como as novas abordagens digitais e tecnológicas podem ser utilizadas para engajar turistas de maneira mais consciente, promovendo experiências mais autênticas e personalizadas, sem comprometer as raízes e os valores das comunidades. Este é um tema essencial para refletirmos sobre o futuro do turismo, buscando um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. O painel proporcionará insights valiosos sobre como os destinos turísticos podem se posicionar como exemplos de sustentabilidade, inovação e respeito, criando experiências únicas que protejam suas fontes de inspiração, ao mesmo tempo em que garantem um sucesso econômico e a inclusão social. Para mediar esse painel, convido ao palco Maiara Padrão, criadora, editora-chefe e apresentadora do portal e programa Guia BTS, um veículo dedicado exclusivamente à Baía de Todos os Santos. Maiara também é sócia fundadora da The Trash, a primeira do mundo a transformar o lixo reciclável em token. Bacana. Agora, nossos painelistas. Por favor, Adriana Muniz, gestora da pasta ASG da Village Itaparica e consultora na empresa Sustentar e Desenvolvimento Humano. Por fim, chamo agora André Reis, secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Veracruz, na ilha de Itaparica, na Bahia. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Screen mais uma vez. Eu sou jornalista e, então, para um jornalista, uma oportunidade de falar é sempre uma grande oportunidade. Participo do Screen desde a sua primeira edição, algumas vezes aqui em cima, mas, sobretudo, aí junto com vocês, absorvendo esse conteúdo incrível que é disponibilizado sempre. Sou fã do Screen e, como uma persona muito ligada à BTS, uma entusiasta do esporte e do turismo, que além de sustentável, também é regenerativo na Baía de Todos os Santos, me conectando a ela de várias maneiras, como nadadora, como mergulhadora certificada. Sou também campeã de canoagem oceânica, campeã baiana por 2 vezes. E, sendo jornalista, eu utilizo tudo isso para, através do Guia BTS, tanto na rádio como na internet, dar visibilidade a tudo isso que acontece na Baía de Todos os Santos e que não tinha um espaço ainda dedicado exclusivamente. E aí, falando de turismo, sobre o que eu gosto, com quem eu gosto e admiro também aqui, que é a Adriana e André Reis, poder público e iniciativa privada juntos para provar que a gente tem grandes desafios e eles não são vencidos de maneira isolada. A gente precisa se unir para fazer as coisas acontecerem. E a gente começa com André Reis, que é a nossa secretária de Turismo de Veracruz, que tem muitos desafios por lá, mas das poucas vezes que eu encontrei com o André e do que eu já ouço falar, o poder de articulação é o que tem feito as coisas acontecerem lá em Itaparica, não é, André? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria aproveitar também aqui, registrar a presença de Sirlene. Acertei Sirlene, eu não gravo o nome, e aí é um problema, meu juízo. A nossa diretora de meio ambiente, eu fiz o convite para que ela viesse aqui, exatamente para trazer um pouco também do que a gente vai apresentar, da importância desse destino turístico, que é Veracruz. Para quem não conhece, é bem difícil, porque nós estamos aqui bem próximo do nosso destino, Veracruz. A ilha ela é dividida em 2 municípios, Itaparica e Veracruz. Veracruz tem 62 anos, mas tem uma diferença dentro desse contexto, porque é um município que possui 87% do território, ou seja, 13% pertence ao município de Itaparica e 87% pertence a Veracruz. Então, nós lá somos distribuídos com 27 localidades.
A Bahia ela é dividida em 27 territórios e Veracruz é dividida em 27 localidades. Dentro dessa divisão das 27 localidades, nós temos 14 áreas de praia, que é o que nós chamamos de costa. E temos a nossa contracosta, que possui as demais localidades, onde a gente tem uma influência muito direta de um ambiente mais, de um ecossistema estuarino, né, com manguezais. Então, a riqueza que é esse lugar, mas que tem essa contradição, quando eu trago a contradição, é no aspecto de ter Itaparica, o surgimento de todo o espaço histórico, mas também vale ressaltar, a ilha ela foi ocupada ou invadida em 1501, né? Então, em 1501, naufraga aqui no Rio Vermelho o Diogo Álvares Corrêa, mais conhecido como Caramuru, e ele descobre, que não tem descoberta nenhuma, mas encontra esse território, que é a nossa ilha, a segunda maior baía de Todos os Santos, que é a nossa, e a maior ilha do litoral brasileiro. E dentro disso ele conhece a Guaimbi-Pará. Quem já ouviu falar em Guaimbi-Pará? Guaimbi-Pará é a nossa Catarina Paraguaçu, que recebeu esse nome quando ela foi batizada na França. E eu estou trazendo isso inicialmente porque o nosso tema traz vivenciar experiências, né? E o quanto é importante entender o que é o nosso destino Veracruz. Veracruz, a cruz verdadeira, né? Veracruz, a cidade que historicamente, em 1501, compõe o primeiro núcleo urbano, né? Inclusive, Catarina foi a primeira mulher considerada a criar uma família no Brasil, quando ela se casa com o Diogo Álvares Corrêa. E aí é importante, eu vou passar aqui para vocês, vou ficar de pé. Eu trago aqui um pouco sobre o tema destino turístico e estratégias que protegem suas fontes de inspiração e experiências. E aí eu trago Descubra Veracruz, na ilha de Itaparica. Como todo mundo sabe, é um topônico que significa cercado de pedra e que não tem nada a ver com o cacique Taparica. O cacique, que era o pai de Catarina Paraguaçu ou de Guaibi-Pará, era chamado de Taparica. E aqui eu trago um pouco dessa riqueza desse lugar. Veracruz, que detém de uma riqueza cultural com as manifestações presentes no dia a dia, mas que traz a referência, por exemplo, da Maria Filipa. Quem conhece aí já ouviu falar na nossa grande Maria Filipa. E aí a gente tem os sambas de roda. Nós temos hoje 6 sambas de rodas ativos no nosso município. Temos um carnaval dedicado às máscaras, à tradição do que nós tínhamos anteriormente. Terno de Reis, temos Boi Janeiro e uma série de manifestações importantes lá. Trago mais imagens aqui da importância desse lugar. Aqui foi um evento de cicloturismo, trazendo essa relação com a natureza. Aqui a reserva do My Friend, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, que é um trabalho desenvolvido pela Sirlene e toda a equipe da Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura. O Festival Gastronômico, Festival de Economia Circular, manifestações de grupo de capoeira com crianças. Temos também aqui a importância das baianas de Acarajé, das baianas receptivo, saraus literários, fanfarras, aqui a fanfarra, aqui a filarmônica. E quando eu trago tudo isso é porque a gente precisa situar-se, né? Não adianta, a gente só se preserva aquilo que se conhece. E é importante a gente compreender o que é esse destino Veracruz. E esse destino Veracruz, ele tem essa pujança com a preocupação com as questões ambientais e cultural do município. Aqui, mais uma vez, mais um Boi Janeiro Mirim com crianças, uma moeda própria em Matarandiba, uma comunidade que você chega lá e troca o real pela concha e você circula uma moeda dentro dessa localidade e também em outras localidades. Tem uma casa de material de construção chamada Líder lá, que você com a concha você consegue comprar material que você quiser lá dentro
da loja. Aqui um museu dentro da comunidade também. Isso tudo é um convite para você viver experiências. O nosso patrimônio material, a Igreja de Nosso Senhor da Veracruz, datada de 1560, quando se cria esse núcleo urbano, a Igreja de Santo Antônio Velasque, a Igreja do Senhor Santa Amaro em Jiribatuba, a Igreja da Conceição, o Forno da Gamboa, tudo isso são patrimônios importantes, construídos, e o nosso patrimônio natural. Trago aqui alguns exemplos. Aqui as Caramuães, que fica entre Aratuba, Berlim e Caxa-Prego, a localidade de Caxa-Prego, que inclusive dizem que é no formato de um camarão, e aí de um lado a área estuarina, do outro a área do mar, e essa conexão e essa união entre a água doce e a salgada. A reserva do My Friend, conhecida assim porque o My Friend era um senhor que passou a cuidar dessa área. Não sei se ele era o dono. Era o dono? Não. Pronto. A área da Penha, e aqui a área da região de Mar Grande, onde tem a reserva das Pinaúnas. A Adriana conhece muito bem, porque ela também foi da Promar, e sempre trabalhou com essas questões ambientais. E aqui tem um pouco também da importância do equipamento hoteleiro. Eu jamais viria falar sobre o destino sem vender o meu destino, sem mostrar toda a riqueza e o que a gente tem aqui possível para que vocês possam se hospedar e vivenciar essas experiências desse lugar. E aí vem um pouco da importância de a gente trazer quais estratégias para esse destino. Quanto à reserva do My Friend, é uma ação que tem sido feita recentemente com a Diretoria de Meio Ambiente, e a Sirlene, junto com a equipe, ela conseguiu fazer um mapeamento da área e conseguiu instituir uma trilha para a visitação. Gratidão. Venha aqui para frente, moça, por favor. Uma salva de palmas para a Sirlene, porque ela foi bastante significativa. Nós temos essa reserva por muitos anos e ela estava intacta. Hoje, com biólogos, com os técnicos da área, engenheira florestal, ela que é da área do direito e também tem especialidade na área ambiental, fizeram um acompanhamento para que pudesse ter todo um cuidado com essa reserva, porque é uma reserva de mata primária, não é isso? A Mata Atlântica primária. E, dentro disso, qual é a preocupação e a necessidade das estratégias? Uma é controle de visitantes, a limitação do número de turistas por dia para reduzir o impacto ambiental, a educação ambiental, que isso já está sendo feito pela diretoria que ela assume, com campanhas para informar os visitantes sobre as práticas sustentáveis durante a visita, trabalho com as escolas da região, a relação da infraestrutura sustentável, que são as trilhas demarcadas para proteger a vegetação. Eles fizeram com a equipe de biólogos, depois você pode vir, ou então quando o pessoal perguntar, fez toda a marcação para exatamente a gente ter todo o cuidado quando a gente entra na reserva do My Friend. E o monitoramento, que é uma sugestão que a gente vai construir para o próximo mandato, que é equipamentos e tecnologia para rastrear o impacto do turismo. O turismo ele tem um ponto bastante positivo, é a segunda economia do mundo. Hoje, cada vez mais, só perdemos para as armas, para as guerras, mas é importante destacar que o turismo sem planejamento, ele se torna um turismo predatório. E o turismo de massa, como muitas vezes tem ocorrido em nosso país, em alguns lugares, isso causa grandes problemas para a área ambiental e também social. Outra estratégia importante, trago aqui Matarandiba. Acabei de falar com vocês sobre Matarandiba. Eu vou falar que é a nossa última localidade de quem vem para Salvador, mas é a nossa primeira de quem vem do Recôncavo, passando pela Ponte do Funil. Era uma ilha e que foi aterrada para construir um caminho para se chegar à comunidade e que tem uma base da alquímica lá. Essa comunidade ela se preservou e se reserva até hoje, tanto que lá
como estratégia, tem a gestão da localidade, que é a capacidade de carga física e restrição de acesso a áreas sensíveis para proteger a fauna e a flora. Você tem um portão de acesso para quem vai para Matarandiba. Quem conhece Matarandiba aí? Ah, que ótimo. Você tem educação comunitária, programas para ensinar visitantes sobre a importância da preservação, isso feito pela Ascomat e Ascoma, que é a Associação Comunitária, né? Uma que trabalha com o desenvolvimento em parceria com a UFBA, com a moeda, e a outra que trabalha com ações de projetos e que possui um memorial. Todas essas ações de forma muito independente, vale ressaltar. E a gente traz isso como experiência porque nos possibilita a possibilidade de aprender e conviver, e mais do que isso, a tornar isso uma roteirização para vivenciar e também utilizar desse meio em outros lugares, é claro. A reciclagem e energia limpa, infraestrutura projetada para reduzir emissões e o lixo gerado, isso ainda não é feito. E há uma estratégia para que, nos próximos anos, nós tenhamos a possibilidade de construir esse processo juntamente com a área ambiental, e isso, consequentemente, vai possibilitar um cuidado maior e uma proteção maior sobre essas áreas. Vale destacar também que, em agosto, nós lançamos lá um pacto com o turismo, com um planejamento estratégico para até 2033, trazendo exatamente várias premissas voltadas à proteção legal desses espaços. E o monitoramento de visitante, mais uma vez, em todos os nossos espaços que nós consideramos como roteiros, dentro do nosso destino, nós temos essa preocupação de criar um monitoramento a partir de equipamentos e tecnologias. Aqui as caramuãs. Quem já ouviu falar nas caramuãs? Então, as caramuãs, diferente da outra localidade, Matarandiba, você tem que chegar por terra e fazer um transporte por embarcações, como tem aqui, e a 3 quilômetros depois de Aratuba, ou Cachapreca, ou Berlim, que você dá acesso a uma área de proteção. Proteção essa que, na verdade, precisa estar dentro da proposta da Secretaria da Diretoria de Meio Ambiente de transformar num parque, não é isso? Um parque natural. E, a partir daí, eu trago aqui como estratégias esse termo de responsabilidade, que hoje não existe e que passará a gente construir em conjunto. Os turistas devem assinar um compromisso para respeitar o ambiente e a cultura local. A relação do santuário marinho ali, que é a proibição de pescas em zonas de proteção para garantir a biodiversidade. Você tem ideia, teve uma influência, eu não lembro o nome dela, que ela acabou divulgando, ela foi nesse lugar e divulgou. E aí atraiu um monte de gente. Resultado disso, houve uma preocupação muito grande, porque ela é muito conhecida e, de fato, fez com que as pessoas fossem procurar esse lugar. E isso gerou uma preocupação por conta da capacidade de carga física, efetiva e real desses espaços. A mesma coisa fez Belmarx, que também foi lá, mas foi de lancha. E aí com um iate, na verdade, né? Foi com um iate para lá e também gerou uma procura muito maior, um aumento da demanda, e tudo isso é muito preocupante para o que a gente quer construir dentro do destino Veracruz. Eu quero também destacar aqui, no meu caso, eu tenho 1 ano e 10 meses secretário. Antes eu era secretário em Itaparica. Deixei Itaparica e fui para Veracruz. E o primeiro passo que nós fizemos foi inventariar. Não podemos começar nada sem construir inventário. Nós precisamos ter indicadores, números, e entender o que é que onde nós estamos construindo, o que nós vamos construir a partir desses indicadores. Então, eu fui fazer um levantamento, não só da parte cultural, porque a nossa pasta também é cultura, mas também da parte de turismo, na perspectiva de entender e estudar de que maneira nós iríamos construir essa nova roteirização.
E deixo claro aqui que eu não estou aqui desconsiderando o que foi feito anteriormente. Pelo contrário, o que eu estou trazendo é essa preocupação trazida aqui nesse contexto. E aí eu busquei, junto com uma parceria do Village, o Village, que é um grande parceiro nosso, que está ocupando lá, a Adriana vai falar um pouco, o antigo Clube Med, e que hoje tem buscado trazer essa relação com o nosso território, preocupado com a questão ambiental e com a nossa diretoria de meio ambiente. Mais uma vez, trago como estratégia um monitoramento. É importante o monitoramento em qualquer espaço de proteção e de preservação de áreas naturais, para que a gente possa não ter esse fluxo acima do que é permitido, conforme Cifuentes sempre declarou, né? Os estudos de capacidade de cada área. E aqui também trago aqui uma imagem dessa área de Mar Grande, aqui próximo onde vai passar a ponte Salvador e Taparica, acreditem. Aqui próximo tem a igreja, não dá para ver, a Santo Antônio Velasquez. Mas essas iniciativas mostram como os destinos podem oferecer experiências autênticas sem comprometer os recursos para as futuras gerações. E, dentro disso, nós estamos agora, e eu digo agora mesmo, preocupados, a partir, inclusive, da reserva do My Friend, e também lá atrás com a construção, com esse parque natural das Caramuães, de fazer um levantamento de outras áreas, a citar aqui a Igreja de Nossa Senhora da Veracruz, que tem um parque, uma APA, uma área de proteção ambiental, essa área de Caixa Prego, para que a gente possa realmente ter um monitoramento e um acompanhamento para a construção dessas novas visitas. Dia 10 agora, faço até o convite a vocês, dia 11, desculpe, nós faremos o lançamento da marca do destino. Descubra a Veracruz, primeiro destino turístico do Brasil. E toda a nossa perspectiva de roteirização, ela vem em cima de experiências que vão trazer a história do lugar. Como eu disse, de Guaimbi, Pará, como eu disse, de Taparica, como a gente traz também a importância das batalhas que aconteceram naquela área e também da história de cada ambiente como esse. Aí eu trago aqui exemplos no Brasil e no mundo sobre um formato que a gente pode trabalhar, que é a taxa de proteção ambiental. Essa taxa ela é importantíssima para que a gente possa utilizar desse recurso, criando seus sistemas. No nosso caso, nós temos lá o Sistema Municipal de Turismo e nós temos o Sistema Municipal de Meio Ambiente, não é isso? Vocês têm fundo, não tem? Nós também temos. E aí, aqui são exemplos de Fernando de Noronha, Machu Picchu e Ilhabela, onde, para quem tem acesso, precisa pagar a taxa de proteção ambiental. Já tive a oportunidade de ir nesses três, por isso que eu trouxe como exemplo, e realmente são extremamente importantes como isso é feito, porque, para além de você pagar a taxa, você tem um processo de conscientização ambiental de tudo que é utilizado com o recurso, porque aí vem a lisura, a preocupação de que esse recurso possa exatamente estar sendo relocado para esses ambientes, certo? E aqui eu trago Veracruz, a partir de uma política de turismo consciente e ambiental, demonstrará que preservar fontes de inspiração, sejam elas naturais, culturais ou históricas, não apenas protege o ambiente, mas também enriquece as experiências dos visitantes. E é o que a gente quer provocar para quem quiser conhecer essa outra Veracruz. A Veracruz a partir da culinária, a partir do seu povo, e é o que eu vou convidar vocês aqui agora para assistir esse nosso vídeo. Filha bonita essa, amor. Numa ilha cercada de histórias e tradições por todos os lados, Veracruz nasceu como o primeiro destino turístico do Brasil.
Veracruz tem o privilégio de fazer parte da ilha de Itaparica, uma porção de terra abençoada que se estende sobre a Baía de Todos os Santos, ponto de partida e síntese da diversidade cultural de um Brasil rico e criativo. Boa, boa, Maria, boa, boa, Maria, boa, boa, Maria. E se o mar encanta até onde a vista alcança, o oceano também é a base de uma culinária única, criada a partir de um caldeirão de ingredientes culturais trazidos pelos africanos, com o toque ancestral dos povos indígenas que sempre estiveram por aqui. É um lugar onde gente e natureza vivem em comunhão. Água salgada, maré baixa, vento, vegetação, Esse homem ele não queria participar, viu? São matérias-primas A gente para as conversou mãos com que ele para que ele transformam pudesse participar. recursos naturais em modos de trabalho que atravessam gerações e se transformam em tradição. E tem uma coisa que nenhuma terra tem: um jeito todo próprio de acolher quem chega de perto ou de longe, por terra ou por mar. O calor humano típico de Veracruz é um convite perfeito para quem quer viver a experiência única de um lugar onde natureza e cultura combinam como dendê e camarão, como Veracruz e o mar da Bahia. Viva essa experiência! Descubra Veracruz na ilha de Itaparica, primeiro destino turístico do Brasil. E é isso. Descobrir nosso destino para que vocês possam compreender a nossa história. Porque, claro que alguns vão achar pretensionismo a gente falar que é o primeiro destino com Salvador aqui, né? Mas, de fato, é o que a história conta e que, de fato, está lá na Torre do Tombo. Né? Em 1501 fica difícil a gente questionar isso. Exato. De fato, é o primeiro. Então, eu agradeço e, no final, fico à disposição, junto com o Sirlene, para que possa fazer qualquer esclarecimento ou dúvidas. Nós vamos abrir para perguntas no final. A gente vai passar a palavra agora para a Adriana, que cuida da pasta ASG do Village Itaparica, que também tem feito um trabalho incrível de resgate desse destino, que já foi, em décadas passadas, um dos principais destinos turísticos do mundo e que, ao longo do tempo, pelo surgimento e por, enfim, diversas outras questões que a gente pode ter oportunidade de falar depois, ele foi se perdendo e, através do conceito que é sustentável no seu DNA, porque ele trabalha com retrofit de uma estrutura que já existe, é o antigo Clube Med, que está sendo repaginado, não só na sua estrutura, mas na forma de se relacionar com a ilha, com a comunidade, através de vários exemplos. Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou parceira do Village Itaparica por uma questão mesmo de afinidade de pautas, porque é um empreendimento que a gente precisa dar visibilidade às ações, e é por isso que a Adriana está aqui hoje. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Mayara. Boa tarde, pessoal. Pegando o gancho do que é o mote dessa nossa fala aqui, quando questiona qual é a estratégia usada para a sustentabilidade do turismo, eu asseguro dizer que a principal estratégia do Village Itaparica foi me contratar. Eu concordo. Vou explicar por quê, viu? Sem pretensão. Porque eu sou comunidade. Eu não sou alguém apartada do lugar de onde eu vivo. Eu moro na ilha de Itaparica há 36 anos, eu vivo e respiro a ilha de Itaparica. Eu sou ambientalista, eu sou ativista cultural, eu já fundei algumas das instituições do terceiro setor lá, então eu amo aquele lugar. Então, foi a melhor estratégia que o Village Itaparica podia fazer, foi me contratar. Porque eu trouxe para o empreendimento, claro, que o nosso CEO e todos os diretores já tinham essa visão, senão não teriam me contratado. Mas eu trago para dentro do empreendimento a comunidade. Algo que, à época do Clube Med, não existia. O Clube Med era uma ilha dentro da ilha. O que se via de cultura era uma pseudocultura. Algo que era representado pelos GOs, que reproduziam o que eles achavam que era a nossa cultura.
mas as nossas manifestações não estavam, de fato, lá dentro. Então, hoje, a gente tem algumas iniciativas bastante exitosas que são realizadas lá, através da pasta ESG, que é a pasta que eu sou responsável, e aí eu abro um parêntese, porque vocês devem estar se perguntando por que essa mulher chama ISD, como todo mundo costuma falar, de ASG? Porque eu falo português. E a tradução em português é A de ambiental, S de social e G de governança. Então, se eu promovo, dentro do meu trabalho, estabelecer um relacionamento com a comunidade, eu tenho que primeiro falar algo que a comunidade entenda. Como é que eu vou chegar com a sigla em inglês, né? De ambiental? A comunidade não entende nunca. Então, a gente parte exatamente desse princípio, de estabelecer uma comunicação fluida e verdadeira com a comunidade. Então, hoje, a gente tem acontecendo no Village Taparica, desde um trabalho de educação ambiental sistemático com as escolas públicas municipais. E aqui eu abro um parêntese para ressaltar a excelente parceria que a gente tem com a Prefeitura de Veracruz, através da Secretaria de Turismo, da Secretaria e da Diretoria de Meio Ambiente com a Silene. A gente faz um trabalho integrado. Né? Então, é por isso que a gente tem conquistado tanto êxito. Então, o nosso trabalho de educação ambiental, hoje voltado para as crianças, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, enfoca exatamente o que a gente tem de patrimônio natural. Ou seja, eles aprendem, tanto na teoria quanto na prática, sobre os ecossistemas marinhos costeiros que a gente tem na ilha. Então, eles aprendem, na teoria, sobre o manguezal, sobre os recifes de corais, sobre a restinga, e vão para a prática aprender também. Então, até hoje, tem 1 ano e meio que eu estou no Village Taparica, de lá para cá, a gente já conseguiu fazer o plantio de mais de 200 mudas de mangue com as crianças. Né? Já conseguimos atender mais de 400 crianças do Fundamental 2 com esse trabalho dos ecossistemas marinhos costeiros. E hoje, essas crianças que participam do projeto com a gente, de educação ambiental, já são capazes de mergulhar e fazer reconhecimento de fauna e flora recifal. E isso deixa a gente muito feliz, porque, como o André falou, a gente só cuida daquilo que a gente conhece, gente. Né? Então, assim, como é que a gente vai cuidar e amar algo que não nos é conhecido? Então, a gente parte do princípio que a educação ela é extremamente necessária para que a gente promova esse sentimento de pertencimento nas pessoas da ilha. Então, além do trabalho de educação ambiental, a gente também tem um trabalho muito bacana que a gente faz com as artesãs da ilha. Então, a gente não ensina o artesanato, a gente convida aquelas mulheres ou homens, mas não apareceu nenhum homem, não se candidatou nenhum, que já sabem exercer a sua manualidade, seja macramê, crochê, costura, o que for. E aí a gente trouxe uma design que fez uma intervenção no que as mulheres já sabiam fazer. E qual era o objetivo dessa intervenção? Era exatamente conferir às peças produzidas por essas mulheres uma identidade local. E trabalhando isso, a gente está criando também uma estratégia para esse turismo de experiência. Né? Afora isso, a gente é parceiro de um samba de roda que está na comunidade onde estamos inseridos, que é o Samba de Roda 2 de Julho. A gente tem uma lojinha lá no Village Taparica, que toda a renda dessa loja, que é um espaço colaborativo, onde artesãos de toda a ilha colocam suas peças para venda, então a renda vai para esse samba de roda, que agora eles estão iniciando com o recurso proveniente dessa lojinha, uma turma para incentivar a perpetuação da tradição do samba de roda na comunidade com o samba de roda mirim. Então, essa é uma outra estratégia que a gente utiliza também em prol desse turismo de experiência. E é uma vontade do Clube Med, né, proporcionar isso não somente ao nosso multiproprietário, mas também ao nosso visitante, através do Day Use. Então, a gente, quando está a Jana aqui, que é a pessoa responsável por eventos, sempre que a gente se reúne para montar as agendas de eventos, de shows, a gente
procura privilegiar, em primeiro lugar, as atrações e as manifestações locais. Então, hoje, as pessoas que frequentam o Villaggio Itaparica, mais precisamente o Espaço Pé na Areia, eles vivem a cultura do lugar. A gente tem uma praça de alimentação que a gente tem fornecedores locais. É a nossa baiana de acarajé, é o rapaz que vende o churrasquinho, é o cara do crepe. Então, a gente traz a comunidade para dentro do empreendimento, para que as pessoas possam entender e experienciar esse modus vivendi do povo da ilha. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Para 2025, a gente quer ampliar ainda mais a capacidade de atendimento a esses projetos e iniciativa, afora a parceria com o poder público, que para a gente é importante. Mas outra coisa também que eu me preocupei muito antes de pensar nessas iniciativas que eu acabei de falar para vocês, foi fazer uma escuta ativa com a comunidade. Quando a gente chegou no Villaggio Itaparica, a primeira coisa que a gente fez foi colocar 11 estagiários em campo para fazer uma pesquisa e perguntar: o que você quer, comunidade? O que é que você espera desse empreendimento que está chegando? O que é que você precisa que a gente faça por vocês? Porque a gente, às vezes, incorre no erro de saber o que a comunidade quer. E eu já presenciei por muitas vezes instituições que ofereciam cursos disso ou daquilo e não conseguia fechar uma turma porque as pessoas não aderiam ao chamamento. E isso só prova de que a gente precisa escutar a comunidade. Ela precisa dizer o que quer. Então, tudo isso que eu relatei agora aqui para vocês, desse projeto com artesãs, a parte de educação ambiental, isso tudo a gente fez a partir de uma consulta com a comunidade. Outra coisa muito bacana que a gente já desenvolve e estamos em vias de ampliar é toda a coleta seletiva do Espaço Pé na Areia. Desde que a gente abriu o bairro restaurante lá, a gente já separa o orgânico do inorgânico e doamos esse material para os catadores locais. Desde que o Pé na Areia foi aberto até agora, já foram mais de 2 toneladas de resíduo reciclável doado aos catadores locais. E agora, muito possivelmente no final de fevereiro, a gente está inaugurando um centro de triagem e reciclagem, onde a gente vai ter tanto as baias para separação por baia dos recicláveis, né? Como a gente também está em vias de parceria com a Faculdade de Química da UFBA e outras iniciativas de um departamento de inovação e tecnologias para a sustentabilidade, onde a gente está trazendo uma iniciativa da professora Zenes Novaes, que é uma compostagem a jato, e a gente vai ter ali uma composteira que vai compostar todo o resíduo orgânico gerado no restaurante e futuramente no empreendimento, que nessa primeira etapa pretende construir 350 unidades. Então, é uma preocupação nossa trabalhar com as pessoas, mas, sobretudo, para as pessoas e para o planeta. E para vocês também, né? Então, eu quero avisar que embaixo de algumas cadeiras aqui tem um brinde do Villaggio Itaparica para vocês. Então, vocês passem a mãozinha aqui embaixo e vejam aí quem é que foi contemplado. Pronto, quem achou precisa preencher isso e entregar no stand, né, Jana? Parabéns aos ganhadores. É um day use no Beach Club. É um day use no Pé na Areia. Bom, para encerrar, eu trouxe um vídeo que mostra um pouco desse trabalho que a gente desenvolve lá com as crianças, com o pessoal da comunidade, né? Tanto na parte ambiental como na parte cultural. Outra coisa muito bacana, que eu já ia esquecendo, que a gente fez, pegando o gancho do que Mayara falou do retrofit, né? A gente pegou a mania de fazer retrofit em tudo. É modinha. É modinha. Mas isso a gente leva muito a sério lá, viu, Mayara? Com certeza. E quando a gente chegou para trabalhar no Villaggio, eu
comecei, junto com meu amigo que está aqui também, o Marcos Cruz, que é responsável pelo programa de consumo consciente lá do Vilarejo Taparica, fizemos o que André falou. Tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um inventário. Fizemos um inventário do que ainda existia do antigo Clube Med que estava lá. Quando eu entrei, alguém me disse, não, isso aí tudo é lixo. Eu digo, como assim lixo? E aí nós passamos algumas semanas entrando em todos os ambientes lá e catalogando, né, os itens tanto de mobiliário quanto de rouparia que ainda existiam e que foram do Clube Med. E agora, nos meses de agosto, setembro e outubro, a gente promoveu um grande bazar, onde a gente vendeu guarda-roupas de madeira, cortinas, bancadas de pia de mármore e itens de rouparia, lençóis, edredons, toalhas. Então, foram quase 4.000 itens que a gente vendeu a preços simbólicos para a comunidade. E aqui eu tenho também a minha assistente Aira, que foi a pessoa que coordenou toda essa atividade com a comunidade, se via doida, porque o povo enchia o saco dela, mas fez isso com grande maestria. Então, é dessa forma que a gente interage com a comunidade e nos coloca sempre a serviço dela. Pontualíssima, terminou exatamente no final. É ou não é a melhor contratação que o Vilarejo Taparica podia ter? Não tem como negar isso. Eu tenho que valorizar meu passe, né? Agora eu queria Com só para certeza. passar aqui o videozinho para finalizar. A professora Adriana não é daqui. A professora Adriana não é daqui. Ela é como um passarinho que voa alto. Sempre que a gente lida com tecnologia, a gente está sujeito a isso, viu, gente? Gostou da ele e ficou. A professora Adriana não é daqui. Ela é como um passarinho que voa alto, que veio voando e parou aqui. Gostou da ele e ficou. Lá se vão 36 anos dessa minha história de amor com a ilha. Nesse lugar eu cresci, aprendi a ser mãe, mulher, fui professora, ativista social, ambientalista. Na medida que eu cuido da ilha, a ilha também cuida de mim. A ilha é meu lugar. Foi aqui que eu me encontrei. Hoje, dia 8 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos. É um dia que a gente celebra, mas é um dia, sobretudo, para a gente pensar. O que é que está acontecendo com os nossos oceanos? É importante a gente cuidar dos oceanos? Por que é importante a gente cuidar dos oceanos? Porque a maioria dos orques não recebe bem dos oceanos. Arrasou, exatamente. Foi a professora Adriana que nos ensinou como é importante conservar o meio ambiente. Ela me fez perceber que, ao contrário do que eu pensava, uma pessoa pode sim fazer diferença. É assim que a professora Adriana transforma a ilha. E a ilha transforma a professora Adriana. O segredo está na conexão, está na parceria. Se fizermos o que é preciso ter feito, a gente consegue a transformação.
Sensacional. Tudo isso a 12 quilômetros pela água, para quem não conhece ainda. Como você falou, Adriana, a gente só cuida do que a gente conhece. E nós, a grande maioria de nós aqui, não conhece a Baía de Todos os Santos como deveríamos conhecer. Também não é à toa um ativo ambiental que é a maior baía navegável do mundo. A gente tem grandes desafios aí pela frente. E aí eu quero começar falando com o André, que trouxe aqui um inventário. Como a Adriana, os dois falaram em inventário, mas inventariar essas experiências. Partindo daí, que é super importante. Hoje a gente tem, apesar de estudos que foram feitos de novas rotas a serem implementadas no futuro, de marina pública e de novas trilhas subaquáticas e aquáticas para a gente conhecer melhor essa Baía de Todos os Santos, hoje a experiência do turista ela é muito triangularizada aqui entre Frades e Itaparica, numa embarcação que é uma escuna, que não é muito confortável. O turista vem, tem uma experiência rápida ali já meio que programada e muitas das vezes ele até dorme na Ilha dos Frades, por exemplo, por conta da estrutura, que inclusive através da Fundação Bahia Viva é um grande exemplo dos investimentos que precisam ser feitos em turismo. Eu ia fazer uma pergunta para cada um dos dois, mas eu acredito que não vai dar tempo. Mas eu ia falar justamente disso, do desafio que é enfim, essas experiências não estão disponíveis para o turista. O turista vai, almoça, volta, perde o dia inteiro e não tem contato com tudo isso, mas que bom que a gente tem a oportunidade de se reunir aqui em eventos como o Screen para a gente poder levantar todas essas possibilidades e, a partir daí, então, cada um de vocês fazer a sua parte para que tudo isso possa acontecer. Muito obrigada ao Screen, obrigada a Paulo, Janaína. Registrar a presença de Daniel Silveira, do portal Bahia Bahia, que em breve também vai ter um espaço dedicado à Baía de Todos os Santos. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês.